Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar título e porcentagem. Bom, vamos começar definindo o que é título. Título é a fração ou proporção entre a quantidade do soluto ou solvente em relação à quantidade da solução. Quero que vocês tenham em mente o seguinte: quando eu tenho uma solução, vamos representar aqui pelo gráfico em pizza. Eu vou ter uma fatia aqui que é em relação ao soluto. Lembre, vocês estão lembrados, né, que o soluto é a substância que está em menor quantidade em uma solução. E a gente adotou como padrão o índice 1, né? Toda vez que você vê o número 1, lembre do soluto. Se eu tenho um soluto em menor quantidade, então o solvente vai ser a substância que vai estar em maior quantidade na solução. E a gente adotou como padrão o índice 2. Toda vez que você vê o número 2, lembre do solvente. Se eu somar os dois aqui, ó, soluto mais solvente, eu vou ter o quê? A solução. E a solução aqui, a gente adotou o quê? Índice zero, nada para a solução. Bom, eu posso calcular o título soluto em relação à solução ou solvente em relação à solução. Bom, existem três tipos de título: título em massa, título em volume e título massa por volume. Bom, como o nome já diz, é bem intuitivo, né? Título em massa, vou utilizar tanto a massa do soluto ou solvente dividido pela massa da solução. Bom, no caso aqui eu vou adotar o 1 como padrão, né, para a gente estudar. Lembre que também é possível calcular em relação ao solvente. Bom, título 1 aqui, título em relação ao soluto. Eu vou pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Bom, esse título massa e massa pode ser representado M barra M, também pode ser representado peso barra peso, ou então por grau em NPM. Esse aqui é muito utilizado em rótulo de álcool etanol, tá certo? Bom, lembrando que esse M sem índice aqui é referente ao quê? À solução, tá certo? E a solução nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente. Somo tudo, tem uma massa da solução. Bom, se eu fosse calcular o título em relação ao solvente, ia ser a mesma coisa, porém aqui, ó, eu vou botar título em relação ao solvente, representado por 2. De vez de utilizar a massa do soluto, eu vou utilizar a massa do solvente dividido pela massa da solução. Observe que eu posso tanto calcular como soluto em relação ao soluto aqui, como também em relação ao solvente. Quero que vocês lembrem disso. Bom, título, volume e volume é a mesma coisa do título massa e massa. Porém, a unidade que eu vou utilizar aqui é de volume. Ele também, esse título volume e volume, ele pode ser representado por V barra V ou grau GL. Esse grau GL é grau Gay-Lussac, entendeu? Bom, aqui está em relação ao soluto, lembrando que pode ser calculado também em relação ao solvente. Sempre o que eu quero calcular fica em cima, embaixo sempre aqui vai ficar em relação à solução. Tranquilo? Bom, título massa sobre volume é do mesmo jeito. Em cima eu vou usar unidade de massa, embaixo eu vou utilizar unidade de volume. Quero que vocês saibam aqui de antemão que o título é adimensional. Por que adimensional? É porque eu estou dividindo aqui, por exemplo, massa dividido por massa. Ou seja, se eu for utilizar grama por grama, eu vou cortar aqui, ó, não vai sobrar nada. Quando isso acontece, eu chamo que essa unidade é adimensional. Tranquilo? Bom, vamos aqui para um exemplo. Aqui está um gráfico em pizza de novo. Bom, vocês podem notar aqui que essa pizza aqui, vamos dizer que ela tem 10 fatias. Está enumerado dessa maneira. Eu vou pegar para um exemplo da gente, 3 fatias eu vou considerar como soluto. E a restante aqui, os restantes das fatias, 7 pedaços,
eu vou relacionar ao solvente. E os 10 pedaços representam o quê? A solução. Vamos lá, né? 3 pedaços refere ao soluto, 7 pedaços referente ao solvente. Se eu for somar tudo, eu vou ter o quê? 10 pedaços. Esses 10 pedaços aqui, ó, é referente a quem? A solução. Tranquilo? Bom, vamos calcular o título em relação ao soluto e solvente ao mesmo tempo. Vamos lá, né? Título 1, que é em relação ao soluto, eu vou considerar aqui, ó, pedaços, ou parte, ou fatias, tá certo? Eu vou pegar 3 fatias, 3 fatias, que é em relação ao soluto, e vou dividir pela quantidade de fatia geral, que é referente à solução. Os 3 dividido por 10, eu vou ter o que aqui? 0,3. Se eu for calcular aqui em relação ao solvente, botar T2, que representa o solvente tem quantas partes dessa solução? Tem 7. Vai ficar 7 dividido por 10. Esse 10 aqui representa a solução. Então, aqui eu vou ter o quê? 0,7. Se eu quiser transformar título em porcentagem, é muito simples. Porque porcentagem vai ser igual ao quê? Título, pode ser tanto do soluto ou do solvente, vezes 100%. Por exemplo, a porcentagem desse título aqui, ó, 0,3, né? Então, eu venho aqui e troco 0,3 vezes 100%. Então, a percentagem do título em relação ao soluto, vou botar o índice 1, que é lembrar em relação ao soluto, vai ser igual aqui, ó, 30%. Ou seja, 30% da massa, do volume dessa solução vai ser referente ao soluto. Tranquilo? Vamos fazer agora em referente ao solvente. Bom, a gente sabe que percentagem do solvente vai ser o quê? Título do solvente vezes 100%. O título do solvente foi 0,7. Substituo aqui, ó, 0,7 vezes 100%. Ao todo, eu vou ter aqui, ó, dessa solução aqui, 70% é referente ao meu solvente. Agora eu quero que vocês notem o seguinte, que é o título, se eu for somar aqui, ó, título 1 do soluto mais o título 2 do solvente, vai ser igual a qual valor? Vamos aqui, né? Estou calculando o título aqui, ó, 0,3 mais 0,7. 0,3 mais 0,7 vai ser igual a 1. Se eu for calcular as porcentagens aqui do soluto e solvente, mais percentagem 2, ia ser o quê? 30% mais 70%. Isso aqui seria igual ao quê? A 100%. Observe, se eu tenho um título 1 mais título 2, ele sempre vai ser igual a 1. Então, aqui eu posso usar essa seguinte regra. Ó, T1 mais T2 vai ser igual a 1. E também eu posso usar essa outra regra aqui para a porcentagem também. Ó. Porcentagem 1 mais porcentagem 2 vai ser igual a 100%. Por que é interessante eu saber dessa fórmula aqui, dessa relação? Porque se eu calcular o título 1 e jogar nessa fórmula aqui, eu consigo calcular automaticamente o título 2. Esse raciocínio também é válido para porcentagem. E detalhe, o título ele deve assumir valores entre 0 e 1. Não vou encontrar um título igual a 2, nem um título negativo. Tranquilo?
E a mesma coisa para a porcentagem, com a diferença que é o seguinte, vai variar de 0% até 100%. De boa? Bom, vamos praticar agora através de exercício. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 400 gramas de glicerina, cuja fórmula é essa daqui, em 1.600 gramas de água. Então, primeiramente, quando a gente se encontrar com uma questão desse tipo, a gente vai grifar o que está pedindo. Aqui está pedindo duas coisas. Calcule o título e a porcentagem. Aqui, ó, em massa, estão vendo? De uma solução feita a partir da dissolução do soluto aqui. Ele está embutido aqui. Mas ele está perguntando aqui o título do soluto. Tranquilo? Então vamos lá, né? Bom, primeiramente vou calcular o título que ele pergunta. E também aqui, ó, ele pergunta a porcentagem. Também. Tranquilo? Então vamos lá, né? Observe que aqui ele não especificou se era título em relação ao soluto ou ao solvente. Quando ele não especificar, você vai pelo padrão. O padrão vai ser o do soluto. Tranquilo? Vamos lá, né? Qual é a fórmula do título? Título em relação ao soluto. Vai ser o quê? A massa do soluto dividido pela massa da solução. Bom, a massa do soluto aqui, vou até apagar aqui para um pouco mais bonito de se ver, né? A massa do soluto vai ser isso aqui, ó. Tá? A menor quantidade, aqui é 400, então é a massa do soluto, vai ser o M1. E aqui está em maior quantidade, vai ser a massa do solvente, tá certo? Bom, um detalhe aqui, ele falou de água. É diferente falar de solução, entendeu? Guarde essa diferença. Quando ele especificar a substância, por exemplo, água, álcool, suco, você vai referenciar aqui ao solvente, certo? Bom, vamos lá, né? Então aqui, ó, eu tenho 400 gramas em relação ao soluto, dividido por quanto? 1.600? Não, aí você erraria. Você ia errar, porque a fórmula não é M2, é M. E M é o quê? M é igual ao quê? M1 mais M2. Então, M aqui ia ficar como? 400 mais 1.600. Então, esse é o quê? 2.000 gramas. Então, substituindo aqui, vai ficar o quê? 2.000 gramas. Corta grama com grama. É 400 dividido por 2.000. Corta um zero, corta outro. 4 dividido por 20. Ser 0,2. Bom, então aqui é o valor do título. Para mim calcular a porcentagem, muito simples. Porcentagem é a mesma coisa de que título vezes 100%. Então, título aqui, ó, é 0,2 vezes 100%, vou ter igual a 20%. Pronto, a gente já terminou essa questão. Vamos para a próxima. Qual a massa de água existente em 600 gramas da solução aquosa de brometo de potássio, cujo título é 0,25? Vou reler. Qual é a massa? Ele quer saber qual é a massa de água existente em 600 gramas de uma solução aquosa de brometo de potássio. Bom, solução aquosa. Lembra de quê?
de água, entendeu? Então, quando eu falo solução aquosa, o solvente vai ser o quê? Água, tá certo? H2O. Então, automaticamente, ele quer saber aqui a massa de água, né? Ou seja, o M2. E aqui, esse 600 é referente ao que? A massa da solução, tá certo? Então, aqui vai ser o M sem índice. Bom, aqui ele deu o título. Quando ele não está especificado, a gente leva o título em relação ao quê? Ao soluto. Beleza? Vamos lá, né? Vou botar até um aqui para vocês lembrar, que é título em relação ao soluto. Bom, qual é a fórmula do título em relação ao soluto? M vai ser o quê? Igual a M1 dividido pela massa da solução. Lembrando que a massa da solução é o quê? M1 mais M2. Eu posso fazer de duas maneiras. Calculo o M isoladamente, depois substituo nessa fórmula, ou então pego essa fórmula aqui, ó, e já substituo direto nessa equação. Eu vou fazer em duas etapas. Primeiro eu vou calcular aqui, depois eu substituo aqui. Bom, vamos lá, né? Eu sei que o título vale o quê? 0,25. Eu sei que M1 eu não conheço. Eu vou botar apenas M1. Porém, a massa da solução eu conheço, que é o quê? 600. Se eu for 600 gramas aqui. Se eu for calcular o valor de M1, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar cruzado. Então, M1 vai ser igual a quê? 600 gramas vezes 0,25. Se eu for fazer essas contas, M1 vai ser igual a quê? 150. 150 o quê? Gramas. Bom, se eu já encontrei M1 e conheço o valor de M, eu então consigo calcular agora o M2. Então vamos fazer aqui a substituição nessa segunda fórmula. M, que vale 600 gramas, é igual a 150 gramas, que é equivalente a M1, mais M2. Vou passar esse 150 para o outro lado da igualdade. Reorganizando a equação aqui, eu fico como? 600 gramas menos 150 gramas. Está positivo, quando passa para o outro lado, passa negativo. Igual o quê? M2. Então, eu posso, tanto faz, eu escrever a equação dessa maneira ou como essa. M2 é igual a 600 menos 150. Só vou explicar essa vez. Que essa equação aqui é idêntica a essa outra, tá certo? Só fiz uma organização nela. Bom, eu sei que M2 vai ser igual a quanto? 600 menos 150. 450 gramas. Lembrando que esse 2 é referente ao solvente, e o solvente aqui que a gente utiliza é o quê? É a água. Então, a resposta da questão aqui é 400 gramas. 450 gramas. Próxima questão. O vinagre é uma solução aquosa, ou seja, uma solução que o solvente é o quê? É água. Vou reler. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético. Qual é o título em volume e a porcentagem em volume de 55 ml de ácido acético presente em 1 litro de vinagre? Bom, gente, ele quer saber duas coisas. Ele quer saber o título em volume. Ó, como ele não falou nada, a gente considera título do soluto, certo? Volume por volume. Aqui eu sou obrigado a colocar entre parênteses V barra V, para identificar que é volume sobre volume. E também ele vai pedir aqui a percentagem ou porcentagem do soluto, volume por volume, entre parênteses também.
Tranquilo? Ele quer saber essas duas coisas aqui. Agora vamos ver qual foi os dados que ele deu na questão. Bom, ele deu o volume aqui, ó, do ácido acético e deu o volume da solução, que é o vinagre. Observe, o vinagre eu vou considerar como o volume da solução, vou representar por V. E o volume aqui do ácido acético eu vou calcular, vou considerar como V1, volume do soluto. Lembrando que o meu solvente é o quê? É água. Esse aqui vai ser o meu V2, água, tá certo? Bom, vamos lá organizar nossos dados. Eu sei que T1 vai ser igual ao quê? Volume por volume, né? Vai ser igual ao quê? Volume 1 sobre volume da solução. Volume 1 aqui, ó, é 55 ml. E a unidade que ele está aqui é ml. Mas a solução, ele está aqui, ó, em 1 litro. 1 litro é a mesma coisa dizer o quê? Que volume da solução é igual a 1000 ml. Toda vez que eu for trabalhar com título, eu tenho que deixar na mesma unidade. Se tiver ml, eu transformo tudo em ml. Ou então, nesse caso aqui, eu poderia também transformar tudo para litro. Mas eu prefiro transferir para ml. Tanto faz utilizar um ou outro que o resultado vai ser o mesmo. Bom, substituindo aqui na questão, eu tenho que T1, volume por volume, vai ser igual a quê? 5 ml dividido por 1000 ml. Corto ml com ml. Se eu for fazer essa divisão, vai ficar como? T1, volume por volume, vai ser igual a quê? A 0,055. Essa é a unidade, vai ser só 0,055. Bom, para me transformar esse título em porcentagem, eu vou fazer o seguinte. Pegar a porcentagem de 1 volume por volume, vai ser igual ao título de 1 volume por volume, vezes 100%. Substituindo os valores, eu tenho o quê? A percentagem, ou porcentagem, volume por volume, vai ser igual a 0,055 vezes 100%. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5,5%. O que isso quer dizer? Que quando eu vou trabalhar com vinagre, 5,5% do volume que eu utilizar vai ser o quê? Vai ser do soluto. E quem é meu soluto? O ácido acético. Tranquilo? Continuando aqui, mais uma questão. Observe o rótulo aqui desse soro, né? O rótulo diz o seguinte, que o cloreto de sódio está a quanto? A 0,9%. O que isso quer dizer? Que o rótulo do soro fisiológico indica que a porcentagem de todo o seu volume ali, 0,9% vai ser do sal de cozinha, NaCl. Isso eu posso expressar de outra maneira. Por exemplo, para ficar mais fácil vocês trabalhar com conta, eu posso dizer o quê? Que 100 gramas da solução equivale a 0,9 gramas do soluto. Sacaram a ideia? Se não, vamos mais aqui para mais um exemplo. Vamos supor que esse valor agora passa a ser 10%. Aí eu faço o seguinte, eu pego 100%, que é um número melhor de ser trabalhado, né? 100 gramas da solução
vamos dizer que aqui também é NaCl, tá certo? 10% de NaCl equivale a, quanto é 10% de 100? 10 gramas de NaCl. Deu para sacar, né? Por que eu peguei 100 gramas? 100 gramas é por causa dos 100%. 100%, essa porcentagem aqui é só para lembrar que é proporção, tá certo? É adimensional também. Bom, se eu fosse pegar aqui, ó, 100% e utilizar como 100 gramas, era só substituir aqui o valor de 0,9 e botar 1 grama. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Se eu tiver 10%, ia pegar aqui, ó. Se eu pegar 100 gramas da solução, lembrando. 100 gramas da solução, troca a porcentagem por grama. E assim vai. Se fosse volume, chegaria de vez de 100 gramas aqui, eu botaria o quê? ml, litro, qualquer coisa. E aqui, a única condição é que a unidade que tiver aqui tem que ser a mesma que está aqui. Tranquilo? Bom, vamos praticar mais um pouco. Eu quero que vocês tenham a capacidade de transformar em porcentagem em uma fração, que pode ser grama, ml, o que tiver no rótulo. Como aqui não indicou nada, a gente leva como padrão massa sobre massa. Aqui ele indicou peso sobre peso. É a mesma coisa de que massa sobre massa. E relembrando também que poderia ser representado por um grau e NPM. Tranquilo? Bom, ele está dizendo aqui que a água sanitária tem uma concentração de cloro ativo entre 2% até 5% massa sobre massa. Isso quer dizer o quê? Que em 100 gramas dessa solução de água sanitária, da solução, eu vou ter em média aqui, ó, de 2 a 2,5 gramas de cloro ativo. Deu para sacar? Ficou tranquilo isso aí agora, né? Bom, aqui é mais um rótulo. Mas agora, observe, tá 70% aqui, ou então 70 graus em NPM. Então, lembrado que eu falei, quando ele não especifica a porcentagem, a gente considera como que massa sobre massa, que também pode ser representado peso sobre peso, ou então grau em NPM. De boa isso aí? Bom, mais um aqui. Observe que é comum também ter essa convenção. INPM, que é massa sobre massa, e Gauss sec, que é volume por volume. Observe que o volume ele tem uma porcentagem maior do que quando ele é expresso em massa e massa. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da densidade. Observe aqui a densidade do álcool. É 0,79 gramas por centímetro cúbico. Já o da água equivale o quê? A 1 grama por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: em cada 1 centímetro cúbico, que é a mesma coisa eu dizer 1 ml, eu vou ter aqui, ó, 0,79 gramas de álcool. Deu para sacar? E quando eu estou trabalhando com água, ela tem uma particularidade muito importante, porque 1 ml de água, que também pode ser 1 centímetro cúbico, é a mesma coisa, equivale a 1 grama de água. Ou seja, a proporção é de 1 para 1. Se eu tiver 100 ml de água, eu vou ter o quê? 100 gramas de água. Estão sacando a relação? Agora, se eu tiver 100 ml de álcool, se eu for botar ele numa balança, ele só vai pesar aqui, ó, 79 gramas. Deu para sacar? Observe, por causa do álcool, a densidade
o título ou porcentagem, né, massa e massa, vai ser diferente de volume por volume. Por que essa diferença? Porque ele não é igual à água. A água é de 1 para 1. Já essa proporção aqui é diferente, é de 1 para 0,79. E devido a essa diferença, esse valor massa sobre massa é diferente de volume por volume. De boa? Bom, a aula de hoje eu vou ficando por aqui. Eu sei que foi muito conteúdo, mas revise se for necessário. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais, bons estudos.